galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, o professor Luiz, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. O tema, fontes históricas, escritas e orais. Que história é essa, professor? O negócio é o seguinte, é o trabalho do historiador. É o trabalho de como produzir história, a historiografia, o trabalho com o passado. Bora lá? Embarque nessa aventura, eu vou apresentar para vocês os objetivos desta aula. Compreender como se desenvolve o trabalho da investigação histórica. Apresentar as fontes históricas escritas e orais. Aqui uma pintura de uma parede, descoberta na cidade de Pompeia. Eu sou fanzaço dessa história da cidade que fica na Roma, né? Hoje fica na Itália, era da Roma Antiga, e é uma fonte primária, mostrando os costumes, mostrando até a vestimenta dos romanos encontrada nessa cidade. Já ouviram falar da cidade de Pompeia e o famoso desastre do vulcão Vesúvio em 79 depois de Cristo? Até o dia, 23 de agosto. Pois é, pesquisa aí, Pompeia e as pessoas que foram petrificadas. É bem legal a história. Bom lá, agora vamos entrar numa ideia de Sherlock Holmes. Que história é essa, professor? Quem é esse cara? Bom, Sherlock Holmes é um personagem fictício, né? Ele é um investigador, uma espécie de um detetive do escritor aí, Arthur Conan Doyle, né? E Arthur, quando criou o Sherlock Holmes, que é tema aí de vários filmes, inclusive, seriados, é bem legal. Pensou nessa ideia de investigar, ele está ali num contexto ali do século XIX, pensando no trabalho dos primeiros detetives, investigadores, e encontrar os problemas, as pistas deixadas nos crimes, nos locais onde aconteceram os problemas, né, o crime. O trabalho do historiador é mais ou menos isso. Nós trabalhamos como investigadores, mas do passado, tentando encontrar as pistas deixadas pelos seres humanos, por animais, enfim, pelo passado, no passado, encontrando essas pistas para descobrir o que aconteceu naquele momento. E ali você vai, através de um discurso, um trabalho histórico, né, recuperar, através da história, o que aconteceu, como os seres humanos viviam, o que foi aquele acontecimento histórico, o que levou aquela situação a acontecer. É um trabalho de investigação. Ah, deve ser chato. Não, você que pensa. Eu lá na minha flor, dos meus 25 anos, 24 anos, voando, como diria o outro, né? Na época da faculdade, fiz vários estudos históricos que eu precisei fazer investigações, inclusive de impactos ambientais, tema polêmicos ali em São José dos Pinhais sobre a vinda de algumas montadoras, a descoberta de mais de 18 sítios arqueológicos na década de 90. Meus amigos, e como que essas empresas, quando chegaram, enfim, os achados arqueológicos, um verdadeiro arqueologia de salvamento, como os coordenador aí, né, da família Chimes, né, o João e o Igor, né, e eles fizeram todo um trabalho fantástico na época para salvar essas peças, e eu ali fazendo aquelas investigações, o que teria acontecido, pesquisando em jornais na época tal, num belo dia apareceu um telefonema para mim, pois é, o senhor é o estagiário e tal, isso mesmo, então o senhor faz favor de guardar esses tipos de documentos e entregar todo para o seu diretor, senão você vai perder o teu estágio. Quem disse que não tem aventura ser historiador também? Mas eu na hora, sim senhor, fiz ali uma cópia, tudo guardei para mim, entreguei o meu dossiê e falei assim, olha, pode ficar tranquilo que aqui eu não mexo mais, fica tranquilo. Já tive que ir para outro tema, mas sim, trabalhar com o passado é... Cutuca a vara, cutuca a onça com a vara curta, você vê o que acontece. Exatamente, você tem que saber como que você investiga ali a história. Então, o trabalho do historiador realmente seria uma espécie de investigação e parecido com o trabalho da polícia. O trabalho do historiador é semelhante ao detetive. Ele investiga o caso, o detetive usa vestígios deixados pelos envolvidos, um fio de cabelo, no meu palito, um brinco, uma lata vazia, tudo, é absolutamente tudo deixado no passado se torna as fontes históricas, são esses vestígios. O historiador pega esses vestígios, qualquer detalhe, parece que ele passa em branco,
para nós é muito importante. Claro, vai ter a interpretação. Nossa, encontrar uma fotografia, uma música, tudo serve como esses vestígios. Nós chamamos esses vestígios de fontes históricas. Baseado neles, escrevemos a história. Não, história não é tipo, eu acho que hoje eu não tenho o que fazer, eu vou escrever a história. Eu vou começar falando a história lá da... Não, não é assim não. Tem que ter documentações, tem que ter essas fontes históricas, esses vestígios, tem que ter uma metodologia. Tá, você vai escrever história baseada em quê? É uma linha o quê? Nova esquerda inglesa, microhistória, ela é uma linha positivista, enfim, que metodologia você vai utilizar, senhor historiador? Então, tudo, não é assim de escrever de qualquer maneira, não. Tem um trabalho muito bem pensado assim dos historiadores. Bem legal. Qual a importância das fontes históricas para a investigação na história? O que vocês acham? Entender essas pistas do passado pode ajudá-la a compreender sua própria história e a se reconhecer como sujeito da história. Tão importante quanto os imperadores, os generais, que estiveram em grandes batalhas é a população que participou de momentos históricos passados. Saber como identificar e interpretar uma fonte é imprescindível para a modernidade. Vou jogar aqui um desafio para vocês. Pegue uma fotografia, quem tem acesso, quem pode, uma fotografia, teu aniversário, comece a observar detalhes que você não percebeu que aconteceu naquele dia. Sabe, a camiseta ali meio que surradinha do coleguinha do lado, rasgada, um brinquedo marcou bobeira, saiu na foto, mas eu lembro desse brinquedo, eu adorava brincar. É uma fonte histórica a fotografia, que você vai ter que interpretá-la, é muito legal, é divertido e também tem a parte da aventura aí que o professor Roberto brincou com vocês. No estudo das eras históricas, o historiador utiliza então as fontes históricas, fontes de pesquisa. Elas podem ser testemunho, evidências, documentos, artefatos, roupas, fotografia, tudo. Sim. Você já ouviu falar sobre isso? Agora é com vocês. Explique o que são fontes históricas. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos, João.
Voltei, bora lá, vamos com o Gesta, junto conosco. As fontes históricas são os vestígios que foram deixados no passado pelos seres humanos, animais e na própria natureza. Elas podem ser os testemunhos, as evidências como documentos, artefatos, roupas, fotografias, vídeos, ossadas de animais e restos de fogueira. E aí, historiador ou investigador? As fontes históricas, que são os vestígios que o historiador vai investigar, é o que torna possível conhecer o passado. Através da investigação das fontes, se reconstrói e reconta a história das vitórias dos reis, as injustiças com grupos minoritários, das guerras perdidas, tudo. E pode mudar. Isso é muito bacana na descoberta de novas fontes. Eu vou contar uma história da minha vida agora. Eu estava lá no ensino médio, chegou um professor, né, que eu adorava ele de história, e ele falou que a Guerra do Paraguai, teve uma guerra do Paraguai. E o Brasil foi, de acordo com o que ele tinha na época, tinha sido manipulado pela Inglaterra para destruir o Paraguai, que estava ameaçando o comércio e os lucros da Inglaterra na América Latina. O discurso é bacana, realmente, até faz sentido, né? Houve investimentos da Inglaterra, empréstimos, muitos navios ingleses, inclusive, né, financiamentos, né? E não empréstimos sem pagar, né? Tem que pagar e pagar caro, com juros, né? Porque a Inglaterra quer saber de lucrar com a guerra aí, para o Brasil. Realmente houve. No entanto, 10, 15 anos, não mais, né, 25, 24 anos atrás, eu tô na faculdade, um outro professor, poxa vida, fantástico também, né, Valfrido, aí de História da América, e ele vai e me conta o seguinte, olha, acabar de encontrar novas fontes históricas que comprovam que o Paraguai comprou documentos que comprovam que o Paraguai comprou navios ingleses da Inglaterra para lutar nas batalhas marítimas, né, como a do Riachuelo contra o Brasil, contra a Argentina, o Uruguai, a Tríplice Aliança. Mas esses navios chegaram 2 dias após a guerra ser terminada e a vitória do Brasil. Ou seja, mudou toda a história. Como que a Inglaterra quer manipular e dominar o Brasil para destruir o Paraguai, se ela mesma está vendendo navios para o Paraguai? E outra coisa, se o motivo era que os comércios industriais do Paraguai estavam ameaçando a hegemonia inglesa, quem no século XIX industrializou o Paraguai? Da onde vieram essas máquinas no século XIX? Da onde que os técnicos paraguaios aprenderam a trabalhar com as máquinas? Inglaterra, que era o principal país, né, enfim, que começou a Revolução Industrial. Não fazia sentido. Então, realmente, a história está sempre sendo recontada com descobertas das novas fontes históricas. Olha que bacana. Em 1822, Champollion realizou a tradução da Pedra de Roseta. Traduzir documentos históricos. A Pedra de Roseta, né, uma pedra, como diz o nome, encontrada no Egito. Até então, isso aconteceu em 1822, né? A tradução, né? A descoberta foi 3 anos antes. E essa pedra, até então, ninguém sabia para que servia a pirâmide, né? Para quem era o nome do faraó, nunca tinham traduzido o alfabeto do Egito Antigo, o hieróglifo. Quando Champollion traduziu, porque nessa pedra ela tinha uma coisa fantástica, tinha o hieróglifo, e tinha também a tradução em grego. É aí que facilitou a coisa, né? O Champollion sabia grego, é um grego primitivo, antigo, mas dava para traduzir, e surgiu a tradução do hieróglifo, que é o alfabeto, né, dos egípcios no Egito Antigo. E daí sim se descobriu o nome do faraó, como é que era a religião, como é que era a civilização, a sociedade, para que tinha aquelas pirâmides, por que eles mumificavam os faraós, tudo. Foi possível graças a essa tradução. A Pedra de Roseta está aqui, como vocês podem ver. Ela tem, na verdade, ela é trilíngue, né? É fantástico. Se não me engano, desculpe aí se eu estiver me confundindo, tem aqui o hieróglifo, né? Que é a escrita egípcia, o grego, e tinha, se não me engano, ou era fenício ou era mesopotâmico, né? Ou era cuneiforme. Então é um exemplo de uma fonte histórica, né? A Pedra de Roseta, datados de 196 a.C. Ela tinha essa data. E graças a ela foi possível traduzir o alfabeto hieróglifo.
Agora com vocês, explique por que o trabalho do historiador é comparado com o investigador de fontes históricas. Daqui a pouquinho nós voltamos. Beijão junto. Voltei. Bora lá, vamos corrigir essa. Porque o historiador trabalha em estudar, analisar, enfim, investigar as fontes históricas, ou seja, vestígios deixados no passado. Através da investigação das fontes se reconstrói e reconta a história. As fontes históricas podem ser escritas e orais. As fontes históricas escritas são cartas, documentos, registros. Meu RG, professor? Sim. Minha certidão de nascimento? Também. Tudo que estiver escrita. E pode ser orais. Como assim, professor? Sim, entrevistas. Poxa vida, conversar com o vovô, com um senhor do bairro que mora há muito mais tempo, perguntar para ele como é que era. Eu gosto de fazer esse tipo de atividades assim. Como é que era a rua, antes de eu morar, eu nem vivia ali ainda. São histórias, memória, passadas de forma oral, né, na tradição, e antes, quando não se tinha a escrita. Como que eram passados lendas, mitos, histórias que existem antes da escrita? Através da tradição oral, passados de pai para filho, de geração em geração. As fontes históricas escritas nos revelam lembranças de família, fatos relevantes, acontecimentos, cotidiano da sociedade e o que as pessoas viviam e sentiam na época. Jornal, nossa, é uma super fonte histórica, né? As fontes históricas orais, elas podem ser obtidas também através de entrevistas, gravações, relatos passados por gerações. E algumas civilizações, como essa do Mali, eles têm o chamado griot, ou griote. O griot era uma pessoa, que ele é uma espécie de um protetor da memória. Ele conhece as histórias, as memórias, e ele vai sempre passando de geração em geração as histórias, as lendas,
né, a cultura do povo do Mali passado de um para outro. E é uma profissão, é um trabalho do griot. Ele é um protetor mesmo, uma espécie de um guardião da memória. Muito interessante. Então existem, como vocês estão vendo aqui nessa representação de um griot aqui da África Ocidental, que preserva e transmite de forma oral, na África Ocidental. As fontes históricas podem ser classificadas como... Essa é com vocês de novo, daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei, bora lá, vamos corrigir essa. Fontes históricas podem ser escritas, cartas, documentos, registros ou orais, entrevistas, gravações, relatos passados por gerações. Nessa aula, galerinha, estudamos sobre o trabalho do historiador e as possíveis comparações com o trabalho do investigador. É ele o investigador do passado. Para investigar esse passado, tudo, as pistas, tudo deixadas pelos seres humanos, nós chamamos de fontes históricas, os vestígios. Até um osso de dinossauro, tudo, mas ele não foi deixado por seres humanos, né? Pelo dinossauro, né? Estudamos as fontes escritas e orais também. Nossas referências, aquele abração do Sr. Roberto. Foco nos estudos, galera, no sexto ano, força, fé no coração, até a próxima. Valeu!